Então pessoal, nessa videoaula completa vamos aprender a instalar e usar o MPV Player. O que é o MPV Player? O MPV Player basicamente é um reprodutor de áudio e vídeo de código aberto, conhecido aí pela sua alta performance e suporte a uma ampla variedade de formatos de áudio e vídeo. Ele oferece uma interface simples, fácil de usar e é focado principalmente em linha de comando com suporte a scripts e integração com outros softwares, beleza? O MPV, galera, ele possui basicamente duas versões, a versão mpv.io, que é oficial, e a versão mpv.net aqui no GitHub. O mpv.net é basicamente uma ramificação com algumas modificações, que eu não vou estar explicando de forma detalhada para não prolongar muito o vídeo, tá bom? Mas de modo geral, o mpv.net tem uma interface gráfica mais customizável, com menus de contexto, é mais fácil de usar e funciona bem com os scripts que eu uso. Então vocês irão acessar esse site que eu vou deixar na descrição do vídeo do mpv.net aqui no GitHub, e aqui embaixo em Download, clique em cima, toca sobre Download Section of the Manual. Então você pode baixá-lo tanto por aqui, tocando em Stable and Beta Portable and Setup via GitHub Download e baixando essa versão aqui portátil, Portable, ou Setup.exe, que é um instalador para instalar como se fosse um programa, tá bom? Mas a forma mais prática é utilizando o comando winget install mpv.net no prompt de comando, beleza? É só abrir o prompt de comando no modo administrador e rodar esse comando aqui. E aí é só aguardar o winget do Windows realizar um download e a instalação do mpv.net no Windows. Ele vai instalar como se fosse um programa, adicionando atalhos na entrada do menu iniciar, área de trabalho e assim por diante, beleza? Então é só aguardar finalizar e pronto, finalizou, instalado com êxito. Se eu tentar rodar o comando novamente, ele vai retornar a mensagem: foi encontrado um pacote existente já instalado, e vai tentar atualizá-lo, caso houver uma atualização disponível, beleza? Já se você quiser baixar por aqui, por exemplo, a versão portátil, clique em cima, espere o download se completar, e aí basta descompactar na pasta de sua preferência, tá bom? Ele vai descompactar todos esses arquivos aqui, e aí basta executar o mpv.net.exe sem instalar nada, tá bom? Então essa daqui é a interface principal do MPV, tá galera? Para você abrir um vídeo, você pode simplesmente arrastar e jogar aqui dentro. Eu vou arrastar um vídeo aqui e ele já começa a ser reproduzido, tá bom? Apertando F você entra no modo tela cheia, F novamente, modo janela. A segunda forma de abrir um vídeo é clicando com o botão direito do mouse no player, File, Open File, ou apertando O. É a mesma coisa, aperta O, ele vai abrir essa janela, escolhe o vídeo desejado e ele será reproduzido. Vou abrir aqui novamente um vídeo de uma outra pasta, File, Open Files, vou selecionar a pasta Vídeos, onde eu tenho alguns vídeos aqui gravados na praia. Seleciono qualquer um e toco em abrir. Pôr do sol na praia, muito bonito. Então aqui embaixo temos os controles básicos, né? Play, pause, ativar ou desativar a faixa de áudio, nesse botão aqui de comentário, né? Balãozinho. Aqui eu posso deixar o áudio mudo ou habilitá-lo e alternar entre o modo janela e full screen, tela cheia. Tocando aqui no temporizador, ele vai alternando o modo, então alterna entre o modo normal e o modo cronômetro. E aqui em cima você tem o nome do arquivo. Quando você abre o arquivo, ele aparece temporariamente aqui em cima, o nome dele, tá bom? Aqui no canto superior esquerdo. Tá vendo? Depois some, mas ele continua aparecendo aqui embaixo. E essas setas é para você navegar entre os vídeos. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas você pode alternar entre os vídeos anteriores na mesma pasta onde esse vídeo se encontra, ou adiantar para os próximos vídeos. Eu tenho 2 vídeos antes desse daqui, então se eu voltar ele vai pular para o anterior, número 2, e o primeiro, número 1, tá bom? Posso fazer isso com atalhos também.
apertando F11 e F12. O F11 volta para o vídeo anterior e o F12 avança para o próximo vídeo dentro da pasta. Eu tenho 3, então 1, 2, 3, 2, 1, tá bom? Pode fazer isso também clicando com o botão direito do mouse aqui no Player, Navigate e Previous File e Next File, arquivo anterior e próximo arquivo, ou pode usar os atalhos que ele mostra aqui, tá bom? Você pode consultar todos os atalhos aqui nesse menu de contexto, tá bom? De uma forma muito prática. Play, pause, stop, né? Ctrl S, stop e assim por diante, open files, abrir arquivos. É só você ter um pouco de noção de inglês. Mas eu vou explicar isso aqui de forma detalhada mais adiante. Só estou mostrando os comandos básicos. Aí para fechar o player, aperta ESC, bem simples. Daí na medida em que você vai abrindo vídeos e você não quiser navegar até a pasta correspondente de cada um, você pode vir até aqui em File, Recent Files, arquivos recentes, e abrir um arquivo aqui da lista diretamente, tá bom? Então o player aí bem fácil de usar, tá galera? Aí se quiser limpar a lista, Clear List. Veja que também pode sair apertando o Q, tá bom? Ou o botão Power, que eu não recomendo, obviamente. Naturalmente, você pode abrir também uma URL, né? O que não vai ser o foco desse vídeo, tá bom? Ou pode abrir um DVD, Blu-ray, que contém arquivo de mídia, seja áudio ou vídeo. E com esse player você pode abrir também áudios, tá galera? O foco aqui é somente vídeos, mas você pode reproduzir áudio também, como se fosse um player de música, ou um player de áudio qualquer. Vou abrir aqui um áudio sem direitos autorais. Então veja que funciona perfeitamente, tá bom? Mas não é o foco dele, beleza? O foco dele é basicamente vídeos. Então agora vamos falar do menu de contexto de modo completo ou de modo geral, tá bom? Vou abordar o máximo de atalhos aqui possível. Então o file eu já falei, né? Abrir arquivos, pode adicionar um arquivo a uma playlist, aqui em Add Files to Playlist. Vou escolher esse vídeo e automaticamente quando esse finalizar a reprodução, o próximo vídeo na playlist será reproduzido, quer ver? Tá vendo? Eu vou repetir aqui, mas com um vídeo completamente diferente de uma outra pasta. Então, quando finalizar, ele vai tocar aquele vídeo chamado Device Diagnostic, tá bom? Então, mais uma vez, botão direito do mouse, né, em qualquer área aqui da tela, preferencialmente no meio. Então, em seguida, temos Playback, muito simples, Play, Pause, Stop. Aqui tem uns atalhos, né? Espaço, play, pause. O meu teclado tem o botão play e pause, tá bom? Alguns não tem. Botão stop ou Ctrl S para parar o vídeo. Navegação, vídeo anterior na mesma pasta, F11 ou sinal de menor. Esse botão aqui eu nem sei para que serve, Prev Next. Não tem nenhum correspondente no meu teclado, eu acho. Apesar que tem, tá galera? Eu vou tentar aqui, deixa eu testar. Funciona assim, avançar e retroceder, tá bom? Então veja que funciona perfeitamente. Mas você pode fazer isso apertando F11 ou F12, como eu falei no começo do vídeo. Ele vai respeitar a ordem alfabética, tá bom? Não importa como os vídeos estão organizados. Ele geralmente respeita essa ordem alfabética, do A a Z, beleza? Muito legal aí para você não ter que ficar abrindo cada vídeo manualmente, ou você quer caçar um vídeo específico, então rapidamente você deixa tocando e vai avançando, retrocedendo, tá bom? De forma bem prática. Eu vou deixar aqui no modo janela, então veja que ele vai avançando e retrocedendo para cada um desses vídeos nessa mesma pasta onde eu abri algum desses arquivos aqui, tá bom? Se eu abrir aqui na pasta vídeos do YouTube, mesma coisa. Eu vou deixar pausado aqui. Então vou abrir o abrir CMD sempre como administrador e blá blá blá. Então se eu apertar F12, ele pula para adicionar cartões em massa no Anki. E assim sucessivamente. Mas você pode pular diretamente para o último arquivo da pilha, da lista, né? Aqui na pasta. É só apertar a tecla End e ele pula para o último, que no meu caso é o Windows não reconhece toda a memória RAM. É esse último vídeo aqui na lista, tá vendo? E se eu quiser pular para o primeiro, é a tecla Home.
Então estou no último vídeo, aperto Home, ele pula diretamente para abrir CMD como administrador, de forma bem simples, tá bom? Então mais um atalho bem útil para esse player. Então voltando aqui em Navigation, navegação, como eu falei, né? Primeiro arquivo Home, último arquivo End. Se for capítulos, Page Up, Page Down, isso aqui eu nunca usei, tá, galera? Eu uso mais esses daqui de cima, são os que eu mais uso. Pular para o próximo frame do vídeo, ponto final, vírgula, né? Ele vai avançando frame a frame, tá vendo? Isso é bem interessante quando você quer acessar uma parte bem específica do vídeo para qualquer propósito. Ó, então veja que ele vai avançando, tá vendo? Quando ele finaliza a reprodução, ele não dá loop, tá bom? Ele pausa completamente. Então, ó, eu seguro o ponto final, avança frame a frame, tá vendo? Aperto uma vez, vai pulando ou vai retrocedendo com a vírgula. Bem legal. Pode pular de 5 em 5 segundos, apertando right ou left, tecla direita ou esquerda, a tecla direcional ali do teclado, tá bom? O vídeo é muito curto, então não tem como exemplificar com esse daqui. Tem que ser um vídeo longo. Então aperto o direito, ele vai avançando de 5 em 5 segundos. Muito útil para vídeos muito longos. Pode pular também de 30 em 30 segundos, o que geralmente vai fazer seu vídeo se encerrar bem mais rápido, tá bom? É bom tomar cuidado com isso aqui, ó. Muita gente confunde com volume, né? Aumentar volume, diminuir volume, mas não, é para pular 30 segundos. Vai avançando de 30 em 30, beleza? Ou retrocedendo. São os botões para cima, para baixo, direita e esquerda. Pode pular ainda mais longe, de 5 em 5 minutos, apertando Ctrl Right, Ctrl Left. Segura o Ctrl e aperta direita, ó, avançou 5 minutos. Ctrl esquerda, retrocedeu 5 minutos. Legal? E aí pode exibir o título, né? Title. Ou capítulo atual. Isso aqui eu nunca usei, mas eu creio que é para mostrar esse nome aqui. Esses são outros atalhos que eu uso bastante, tá, galera? Pan and Scan. Isso aqui é respectivamente para dar zoom na tela, tá bom? Então Ctrl mais, segura o Ctrl, aperta mais ou menos no teclado numérico e ele dá zoom e diminui o zoom. Pode segurar os botões, tá bom? Segurar o mais ou menos, aí ele vai mostrando aqui o posicionamento do zoom aqui em cima, tá bom? Quando chega no zero absoluto, o vídeo está na sua proporção original. Uma outra coisa legal que você pode fazer com ele aqui de forma muito prática, que não tem como fazer com o VLC, é segurar o Ctrl, aperta respectivamente 2, 4, 8 ou 6 para simular as teclas de direção e abaixar o vídeo, subir o vídeo apertando 8, abaixar é com 2, o 4 move para a esquerda e o 6 para a direita. Tudo isso segurando o Ctrl. Segura o Ctrl, mais uma vez 8, 2, 4, 6, tá bom? Bem legal para você posicionar o vídeo. Pode mesclar com um zoom, dá um zoom e repete o processo, 4, 6, 8, 2, aí pode diminuir a altura, deixa eu ver, eu nem usei isso aqui, nunca usei isso aqui. É basicamente a mesma coisa, dá um zoom, né? W minúsculo diminui, segura o Shift para simular o W maiúsculo e ele dá um zoom, tá bom? É a mesma coisa, mas eu prefiro usar as teclas que eu mencionei, é bem mais prático, tá bom? Adquiram esse hábito. Já para resetar, Ctrl mais Backspace e ele reseta para as proporções originais de forma prática. Então vou dar o zoom novamente, Ctrl Backspace, reseta tudo para o zero absoluto, tá bom? Em altura e largura. Outro menu bem interessante, vídeo. Aqui é bem prático, tá? Respectivamente, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl mais botão 4, 5, 6, 7, 8. Vai diminuir o contraste, aumentar o contraste, diminuir o brilho, aumentar o brilho, diminuir a gama, aumentar a gama, saturação e assim por diante, tá bom? Então, ó, segura o Ctrl, 1 diminui, né? Diminui o contraste, ele mostra ali em cima, tá bom? O 2 aumenta, o 3 e o 4 é para o brilho e assim sucessivamente, tá bom?
Aí se quiser tirar um screenshot, tecla S, beleza? Sem legendas, letra maiúscula, S maiúsculo, ele tira o screenshot sem legendas, caso o vídeo contiver legendas. E aí tem mais algumas opções aqui. Habilitar o The Interlace, desentrelaçamento, eu nunca usei, tá bom? Vocês podem ir brincando. Mudar o Aspect Ratio, deixa eu ver. Bem legal para filmes, né? Seriados. 16:9, 4:3, 2:35, peraí. 2.35/1 e assim sucessivamente, tá bom? Isso aqui eu não uso muito, é mais para filmes e séries. Habilitar o desentrelaçamento, acho que melhora a qualidade do vídeo. Acho que é isso, né? Eu não lembro muito bem. Rotacionar o vídeo, ele faz isso por padrão, mas eu geralmente prefiro atribuir a letra R para isso. É bem mais prático do que ter que ficar apertando Ctrl R. Mas você pode usar o Ctrl R para isso, ó, tá vendo? No meu caso, eu fiz uma modificação para que quando eu apertar somente o R, ele faça a mesma coisa, rotacione o vídeo. Ele vai rotacionando no sentido horário em 90 graus. 90, 180, 270, 360, tá bom? Rotacionei o vídeo. Posso dar zoom? Pode. Mesma coisa, dá o zoom, diminui o zoom, né? Aumenta. Dá o zoom numa parte específica do vídeo. Aqui na areia, ó. Tá bom? Bem legal aí, tá? Quando você quer dar zoom numa parte específica do vídeo. O VLC é muito difícil de fazer isso, tá? A depender do vídeo, ele buga o recurso de zoom dele. Você pode até dar zoom, mas não tem como fazê-lo com essa praticidade aqui, igual no MPV. Por isso ele se tornou meu player favorito, embora eu ainda use o VLC raramente, né? Muito raramente. E Ctrl Backspace restaura, mas mantém a rotação. Resetei agora, então bem legal. Áudio, né? Você seleciona a entrada de áudio. Esse vídeo só tem uma faixa de áudio, tá bom? Então você pode selecionar por aqui em Audio Device ou deixar o Auto Select habilitado. Ele vai selecionar automaticamente. Pode apertar 7 no teclado para ele pular para a próxima faixa de áudio do vídeo, porque alguns vídeos, principalmente de filmes, séries, podem conter mais de uma faixa de áudio, por exemplo, áudio em inglês, português, espanhol, tá bom? Aí você vai pulando apertando 7. Eu só tenho 1. E mostra a taxa de kilobits aqui por segundo, canais, etc. Pode atrasar ou adiantar o áudio em relação ao vídeo, tá bom? Caso não estiverem em sincronia, é só apertar Ctrl mais D minúsculo. Daí ele vai atrasando de 100 em 100 milissegundos, Caps Lock habilitado. Ctrl D maiúsculo, né? Ele vai aumentando até zerar. Aqui está em perfeita sincronia, mas pode ser que o vídeo esteja em desincronia com o áudio, beleza? Se estiver bugado, aí a depender da forma como foi renderizado, e aí você o corrige dessa forma, beleza? Subtitles, legendas. Se o vídeo contiver legendas, você pode apertar 8 e pular para a próxima legenda. Esse vídeo não tem legendas, no subtitles. Pode habilitar a visualização da legenda, né? Apertando V. Aqui eu escondi as legendas. E aqui é habilitado, mas não tem nenhuma disponível, ele fala, né? Pode atrasar a legenda apertando Z minúsculo e Z maiúsculo, beleza? O Z minúsculo vai atrasar e o Z maiúsculo vai adiantar a legenda, tá bom? É muito comum quando você baixa uma legenda na internet, ela não está em perfeita sincronia com o vídeo. Já me aconteceu várias vezes baixando legenda para filmes, séries, e aí você corrige dessa forma, de forma bem prática. Pode mover a legenda para cima, para baixo. Ó, a letra R está atribuída para mover para baixo, tá bom? Então, se você atribuir o atalho para essa letra, ela já não valerá mais para esse atalho aqui, tá bom? Aumentar a fonte, diminuir a fonte, né? FG, respectivamente, maiúsculo, tá bom? Com Caps Lock habilitado. Tracks são as faixas de áudio, né? Vídeo e áudio. A taxa de bits por segundo, 30 fps, áudio AAC, 256 kilobits por segundo e assim por diante. Volume, é bem simples. Eu geralmente uso o scroll do mouse para aumentar e diminuir. Você pode aumentar além do 100% até 130%. Ou seja, 30% acima do valor original, tá bom? Do volume original. Muito útil aí para quando o áudio é muito baixo.
Velocidade, eu uso isso aqui bastante, tá bom? Pode acelerar o vídeo em 10% ou desacelerar em 10%, apertando essas teclas aqui, ó, que eu esqueci o nome, chaves, né? Colchetes, acho que são colchetes. Eu não vou apertar aqui agora porque eu estou com o meu OBS aberto e eu atribuí essas teclas para iniciar a gravação e finalizar a gravação. Então, se eu apertá-las, ele vai parar de capturar a tela, tá bom? Mas se eu clicar aqui em cima, ó, ele atrasa o vídeo. Então aqui está com 0,91%. Aí eu posso adiantar. Bem legal para quando você quer deixar o vídeo em slow motion, câmera lenta. Aí tem algumas funções aqui que estão removidas, né? Ver playlist, não funciona. Mas pode usar scripts, tá bom? Não é o foco desse vídeo. Mostrar estatísticas do vídeo, bem legal esse recurso. Vai mostrar várias informações para a galera aí mais geek, beleza? Não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas ele mostra aqui o tamanho, o cache utilizado. Isso aqui é muito útil para vídeos muito grandes, né, com uma taxa de bits muito grandes e que pode usar um cache bem grande também. Resolução e assim por diante, beleza? OSC Visibility. O OSC que ele fala é isso aqui, ó, essa parte aqui de baixo, tá bom? Apertando o del, ele esconde para sempre, never, né? Automaticamente, quando passa o mouse, ele mostra, tira o mouse, some, ou deixar a visibilidade permanente, tá bom? Ele vai ficar permanente aqui na tela, o que eu não gosto. Então eu deixo no automático. Aí tem várias funções aqui, mostrar progresso. Isso aqui eu não uso muito, tá, galera? Aí vocês podem ir testando aí. Window, modo full screen, pode usar a tecla Enter ou apertar F. Mesma coisa, tá bom? Daí quando você está no modo janela, você pode usar a tecla Alt e apertar mais e menos para aumentar a proporção da janela. Ou usar esses valores pré-definidos aqui, ó, 50%, 100%, 200%, 300%. Por exemplo, Alt 2. Alt 2 do teclado principal, sem ser o numérico, tá? São valores pré-definidos. Habilitar a borda, o que te permite acessar os botões maximizar, minimizar, fechar. Bem útil para você não ter que apertar ESC ou apertar F e depois fechar o vídeo, tá bom? É lógico que quando você para de mexer o mouse, tudo isso some da tela, beleza? Automaticamente. Vou desabilitar a borda apertando B novamente. Ctrl T, deixa eu ver. Tem comando aqui que eu nunca usei, tá, galera? O Ctrl T é o seguinte, ele vai manter o MPV Player sempre no topo das janelas. Eu tenho várias janelas abertas, não tem problema. Quero manter o player sempre visível no Windows. Então Ctrl T. Stay on top. Agora eu desabilitei. Se eu alternar para o Windows Explorer, ele some da frente, tá bom? Ctrl T novamente. Ele continua sempre visível, tá bom? Profile. Aqui nós temos vários perfis. Rápido, baixa latência, modo GPU, High Quality, né? Alta qualidade, rápido. Você pode ir testando cada um. Eu geralmente não mexo nisso aqui, tá bom? Isso aqui é para otimizar o vídeo. No caso de um vídeo sendo transmitido em tempo real, seria interessante escolher Low Latency, baixa latência. Se for um filme, sei lá, pode escolher alta qualidade, né? Para ter uma máxima qualidade de imagem. Então vocês podem ir brincando e vendo os resultados em tempo real. E é bom monitorar o uso de CPU também, tá bom? Para ver se não é afetado. Show Profiles, ele vai exibir os perfis e o que é modificado em cada um, né? Escala, bilinear, etc. O buffer são informações mais nerds aí para a galera mais avançada. Aqui a gente tem o painel configurações dele. São muitas coisas. Eu só vou abordar as opções mais importantes aqui, tá bom? Depois vocês vão brincando aí. Então aqui, por exemplo, ó, em playback, né? Se o arquivo atual finalizar, pular para o próximo. Não. Essa é a opção padrão. Ou seja, quando o vídeo finalizar, ele vai encerrar o player. Isso pode ser bem chato, eu não gosto. Então eu vou escolher Always, sempre,
o playback não vai avançar para o próximo vídeo, ele vai manter o vídeo no atual. Só que pausado, tá bom? Keep Open Pause. Isso aqui é o seguinte, se você pausar o vídeo e fechar o player e abrir o vídeo novamente, ele vai restaurar pausado, tá bom? Ou reproduzindo, se você tiver fechado com ele reproduzindo. Para isso que serve o Keep Open Pause. Aí tem mais opções aqui que eu não sei para que serve, tá bom? E eu não vou abordá-las. Só as mais importantes mais uma vez. Por exemplo, Save Position on Quit. Salvar a posição do vídeo ao sair, sim ou não. Se você pausar, por exemplo, um vídeo de 5 minutos, pausar no minuto 4 e sair, quando restaurar o vídeo, abri-lo novamente, né? Ele vai abrir exatamente naquela posição. Então você pode habilitar ou desativar esse recurso. Autocarregar a pasta é o padrão que ele faz, né? Quando o vídeo finalizar, ele vai carregando os demais vídeos numa espécie de playlist ali dentro daquela pasta. Então, se a pasta contiver 100 vídeos, ele vai reproduzindo um atrás do outro numa espécie de playlist infinita, tá bom? Então, começando aqui de General, né? Você pode configurar o processo do MPV. Então, por exemplo, manter somente um processo. Então, somente uma instância do MPV ficará em execução. Se eu escolher Multi, ele vai fazer isso aqui, quer ver, ó? Vou abrir outro vídeo aqui, ó. Deixa eu ver, esse daqui é o 3. Eu vou abrir um. E ele abre uma segunda instância, tá bom? Sem encerrar a anterior. Bem útil para quando você quer executar mais de um vídeo ao mesmo tempo. E se quiser manter somente uma instância, é o padrão, né? Single, tá bom? E tem a opção Kill, fila. Força um único processo, né? Mantém um único processo do MPV e adiciona os arquivos que você executar na playlist, tá bom? Para serem reproduzidos em seguida, é basicamente isso. Aí tem mais opções aqui, tá, galera, que eu não vou mexer. Média info e tal. Associação de vídeos, áudio, eu não mexo nisso aqui, tá bom? Tem opções do modo debug, sincronização do vídeo. Aqui em vídeo tem uma opção bem interessante. O driver que vai renderizar o vídeo, né? Por padrão ali o driver da placa de vídeo, GPU. Tem o driver GPU Next, Direct 3D, né? Isso aqui é questão de ir testando, tá, galera? Brincando e executando os vídeos, vendo se tem alguma diferença. Eu nunca mexo com isso aqui, é mais avançado, tá bom? Se você não entende nada disso aqui, não mexa. Opções de renderização, mesma coisa. Aqui você pode mexer no HDR, na escala, ajuste de cor, ganho de contraste, saturação de forma permanente, escala. Se tocar aqui em Lib Placebo, pode escolher um perfil padrão, né? O padrão é esse daqui, que vai manter um equilíbrio entre performance e qualidade do vídeo. Pode escolher o modo rápido, que vai desabilitar todas as renderizações mais profundas e avançadas, e o modo High Quality, que vai manter o vídeo na máxima qualidade, tá bom? Que pode consumir mais CPU e memória RAM e placa de vídeo, tá bom? Mais uma vez, uma questão de ir testando na prática. Screenshot, bem legal isso aqui, tá? Formato padrão de screenshot, PNG, pode escolher JPEG, pode escolher PNG, tá bom? Manter a taxa de bits no screenshot, sim. E o restante aqui eu não costumo mexer, eu deixo quieto. Áudio tem opções para lembrar o volume, né? Se configurou o volume 60%, fechou o player, abriu o player novamente, ele vai lembrar o volume escolhido para qualquer vídeo. Se deixar o vídeo no mudo e sair do player, quando abri-lo novamente, ele se encontrará no mudo também, beleza? Ele vai lembrar as configurações, só isso. Isso aqui eu não mexo, mais uma vez. A não ser essa daqui, ó, Remember Audio Device, lembrar o dispositivo de áudio, o padrão é assim, tá bom? Aqui pode escolher fontes, legendas, pode escolher uma fonte, tal, eu não mexo nisso aqui, tá bom? Isso aqui você mexe se quiser. Windows, janela, executar por padrão no modo Full Screen, sim ou não, você escolhe. Habilitar bordas, título, borda, etc, sim ou não. Barra de título, barra de progresso, isso aqui some depois que você para de mexer no mouse, tá bom? Para de interagir com o mouse, só é exibido quando você interage dessa forma, beleza? Bem legal também. A fonte do OSD, né? Do player, eu não mexo nisso aqui, tá bom, galera? Nunca mexi nisso aqui. Playback eu já falei, né? Comportamento do programa, Program Behavior, isso aqui eu nunca mexi, tá, galera? Input, também nunca mexi.
Aparência, idioma do sistema, ele vai acompanhar o idioma do sistema, embora nem sempre respeite isso, no meu caso não respeita, o meu está em português e ele mantém em inglês. Pode escolher inglês, chinês, alemão, só tem essas opções. O tema, né, Dark Mode, Default, padrão, modo do sistema e tal. Cache, isso aqui é para rede, vídeo sendo reproduzido da rede. Quer manter o cache? Modo automático, ele escolhe, ou pode forçar, yes, ou desabilitar. Eu geralmente recomendo deixar habilitado ou no modo Euro. Demuxer nunca utilizei, tá bom? Então é isso. Agora uma outra coisa muito importante a respeito do player MPV, que é o mpv.conf. Você pode acessá-lo apertando K, beleza? Mas ele também fica salvo aqui nessa pasta, quer ver? Ó? Se você instalou ele como um programa, ao invés de uma versão portátil, geralmente ele ficará salvo aqui em AppData e Roaming. Então aqui eu tenho uma pasta MPV, que é do mpv.io, que eu não uso, mas está aqui o conf dele, e aqui na pasta mpv.net, tá bom? Tem o mpv.conf e o input.conf, que é as configurações de input do usuário. Então aqui a gente tem esse R, isso aqui eu adicionei manualmente, tá bom? E o que isso aqui faz? Toda vez que eu apertar a tecla R, ele vai rotacionar o vídeo, respectivamente, em 90 graus, 180, 270 e 0 novamente, que é a posição original, tá bom? A mesma coisa você pode fazer no input.conf do mpv.io, que é a versão oficial que eu falei, só que não funciona, entendeu? No meu caso não funciona, eu tentei de todas as formas, mas não funciona no meu sistema, não sei porquê. Então, ao invés de ficar me estressando, procurando formas de contornar isso, eu uso o mpv.net, onde simplesmente funciona bonitinho como deve funcionar, tá bom? Agora, a respeito dos comandos, eu recomendo que vocês pesquisem na internet, porque o manual dele é bem grandinho, tá, galera? Eu tenho um manual oficial aqui do MPV. Esse daqui é da versão oficial, tá bom? Olha o tamanho do garoto. Então isso aqui é pra galera mais hardcore, mais nerd, beleza? Mas aqui você pode acessar a lista de atalhos. Keyboard Control. Mas aqui são os atalhos para a versão oficial que eu não uso, tá bom? Os atalhos são bem diferentes. Alguns são parecidos com o mpv.net. Outros são bem diferentes. Então não vou nem mostrar nada aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? O manual do mpv.net você acessa aqui, ó. Cadê? Aqui na seção manual. Mas aqui na página principal ele fala o seguinte, que o manual oficial do MPV também se aplica à versão mpv.net, porém com diferenças, né, que estão documentadas aqui nesse link, beleza? Então vocês podem consultar o manual para aprenderem a usar scripts, se vocês manjarem de inglês, tá bom? Usarem linha de comando. Eu não mexo com essa parte nesse software, beleza? Eu só uso ele como um player de vídeo padrão, usando os atalhos aí para rotacionar o vídeo, desacelerar o vídeo e etc, tá bom? Um player deve fazer basicamente isso, tá bom? Agora essa parte aqui mais hardcore, mais nerd, com essa verbosidade toda eu já não me meto porque é muita coisa. Mas é muito útil para você entender como funcionam os seus principais recursos, né? Por exemplo, Increase Gamma, aumenta o gama usando o seguinte comando, Add Gamma na proporção de 1 em 1. Tá bom? Então esse manual aqui que eu baixei lá no site do mpv.io parcialmente se aplica à versão .net, tá bom? Ele é bem grandinho e aí vocês podem ler para ter uma ideia do uso do software, beleza? Incluindo a parte de modificar o conf. Mas eu recomendo que você jogue no Google porque tem vários fóruns, né? Várias plataformas aí voltadas para o MPV, por exemplo, o Reddit, né? Onde você tem uma comunidade que ensina a usar os comandos ali nele. Então, por exemplo, quero adicionar um comando, um atalho para espelhar o vídeo. MPV Mirror Video, espelhar o vídeo na vertical, por exemplo. Então você pode pesquisar no Reddit, no GitHub, no Ubuntu, Ask Ubuntu. Bom, galera, eu acabei descobrindo aqui no Reddit que o comando para espelhar na vertical ou horizontal é respectivamente H-flip e V-flip, tá bom? Então aqui no input.conf eu adicionei o A, ou seja, quando eu apertar a letra A, ele vai espelhar na horizontal, H-flip, letra L, vertical, tá bom? Então aqui já testei, está funcionando. Letra L na vertical, tá vendo? Letra A, horizontal. Então é tudo uma questão de ir pesquisando nos fóruns, nos sites, tá bom, galera? Tem bastante documentação a respeito, beleza? Daí após as configurações temos a guia Tools.
Essa daqui também é uma guia muito importante, que tem uns recursos aqui que vocês vão gostar bastante, sendo o primeiro deles o intervalo A e B. Isso aqui é um recurso padrão em boa parte dos players e muito fácil de usar aqui no MPV. Então vamos supor que você quer fazer um loop de uma parte do vídeo, repeti-la de forma permanente. Então você faz isso com um A e B loop, apertando o L minúsculo, sem o Caps Lock habilitado, tá bom? Eu estou com um vídeo aqui aberto como exemplo, um vídeo que tem aproximadamente 22 segundos, 21 segundos. Então vamos supor que eu queira fazer um loop do começo até o segundo 5. Então posso voltar tudo até o início ou posicionar o mouse aqui onde eu quero começar, aperto L e quando aparecer AB Loop Start, seleciona a parte final e aperta L novamente e ele terá criado o loop. Se eu apertar play, ele vai repetir essa parte permanentemente. Um segundo exemplo com outro vídeo. Então se eu quiser fazer um loop dessa parte aqui, ó, posiciono o mouse aqui, aperto L, posiciono no final, L novamente, criou o loop, só apertar play, espaço. Ele vai repetir, quer ver, ó? Tá vendo? Já apertando L maiúsculo, com o Caps Lock habilitado ou segurando o Shift, ele mostra Loop and Current File Inf ou No. O No é desligado e o Inf é ligado, o que vai ligar ou desligar o loop infinito do vídeo quando ele chegar no final. Então aqui eu habilitei. Observe que quando o vídeo chegar no final, ele vai começar desde o início novamente e assim sucessivamente. Dessa forma, quando ele chegar no final, ele não fica parado ou encerra o player sozinho. Para desabilitar, repete o processo, Shift L ou Caps Lock ligado e aperta L. Tá bom? Bem prático. Em seguida, nós temos o botão Shuffle Playlist. Quando você executar o vídeo que estiver salvo numa pasta com muitos vídeos e você apertar F11 ou F12, o próximo vídeo a ser tocado vai ser escolhido aleatoriamente, tá bom? Eu vou habilitar aqui o Shuffle. Então veja que esse é o primeiro vídeo aqui da lista. Se eu apertar F12, ele pula para outro vídeo, tá bom? Eu vou apertar F12 novamente, escolher outro vídeo aleatório, sem ser esse daqui da sequência. Se eu apertar F11, mesma coisa. Então para isso que serve esse comando Shuffle Playlist. Já em seguida tem um Toggle Hardware Decoding. Eu não sei para que serve essa função e nunca usei, tá bom? E por último temos a opção Exit Watch Later. Sair, assistir depois. Letra Q maiúscula. Eu pausei o vídeo em 1 minuto e 2. Se eu apertar Shift Q, ele encerrou. Se eu abrir novamente o mesmo vídeo, ele continua de onde parou, tá bom? Para isso que serve esse recurso assistir depois. E por último temos a opção de ajuda, onde você pode acessar a página de documentação do MPV, o site oficial e assim por diante, tá bom? Saber qual a versão atual do software. Então é isso. Poderia falar muito mais coisas sobre ele, mas para não prolongar o vídeo ainda mais, vou terminando por aqui e uma dica que eu dou é ir apertando as teclas aí do teclado e vendo o que ela faz. Por exemplo, M, habilita o mudo, desabilita o mudo, tá bom? E é isso, é ir brincando e testando na prática, mas o essencial foi tudo isso que eu ensinei ao longo do vídeo. Recomendo fortemente esse player, é completamente gratuito e fácil de usar e é o meu favorito hoje em dia. Eu já não uso o VLC já há muito tempo, embora eu ainda o tenha instalado aqui, usei ele durante anos, é muito bom também, mas tem essas limitações, né, em relação aí ao MPV. Quer dar um zoom, é bem mais complicado aqui dentro dele, mas também não vou desmerecer porque ele é um player excelente. Tá bom? Então se gostaram do vídeo, por gentileza deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço.